Mateus 9, 35 ao 38 diz assim: E percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, ou a colheita, mas poucos são os ceifeiros ou trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que mande ceifeiros, trabalhadores para a sua seara. Lucas, capítulo 10, do 1 ao 4. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades, em lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Amém até aí? E aí os irmãos já têm uma ideia do que vão ouvir. Já tem uma ideia de que o Senhor já tem preparado algo para você. Independente de idade, independente de vida social, independente de qualquer coisa, é para você. Só para a gente se situar, para a gente entender. Lá em Mateus 9, 35 e o 36, a gente vê aqui que Jesus ele passeava ali pelas cidades. E ele viu a situação daquele povo e se compadeceu. Teve compaixão daquele povo, porque eles estavam desgarrados, estavam abandonados. Ele teve compaixão. Ele olhou para aquele povo e teve compaixão. Sabe o que é compaixão? É você sentir a dor do outro. É você chorar pelo outro. Geralmente acontece muitas vezes, infelizmente, quando alguém morre. Quando alguém morre, você chora junto, não chora? Você sente a dor, você sente o pesar. Mas Jesus, ele teve compaixão, porque eles estavam sozinhos. Eles não tinham ninguém para guiar eles. Eles não tinham homens, não tinham pessoas, líderes, não tinham pessoas dispostas para guiar eles. Não tinha. E Jesus se compadeceu. E ele disse: rogai. Sabe o que é rogar? Sabe o que é rogar? É você clamar com dor no coração. Roga. Abre a sua boca e chora ao Senhor para que envie trabalhadores para a seara. Que envie trabalhadores, pessoas dispostas a colocar a mão no arado, rasgar sua mão ali. Pessoas que querem, que buscam o bem do próximo. O Senhor, Ele está te chamando nessa noite. Muitas vezes a gente acha que já está fazendo o bastante. Já é o bastante. Eu falo assim, não porque eu estou fazendo, não. É porque eu anseio muito. E essas 2 semanas Deus já moveu meu coração a correr atrás de pessoas, a chorar no meio da rua muitas vezes. Quem mora aqui no Morro do Sabão vê a situação de cada um. E essa semana, no curso de casais, eu vi um exemplo de amor, de dor. Eu vi um exemplo de dor. Um homem que não conhecia outro homem, colocou ele dentro do seu carro e levou ele para a casa dele. Cadê o Ângelo? Fica de pé, Ângelo. Quero honrar você. Esse homem, ele estava aqui, amparado pela parede, todo ensanguentado. Eu não vi sangue nele. Cadê o outro irmão que viu ele? Acho que ele não está aqui hoje.
Passou eu e mais o outro. E o que eu fiz? Eu olhei para esse homem e falei, Deus, que situação é essa? Só que não fiz nada. Adiantou alguma coisa? Fala, irmãos, adiantou alguma coisa eu dizer isso? E aí o Ângelo não aparecia no curso de casal. E ele chegou ali em cima, ele me chamou, falou, Ayrton, tem um senhor ali fora, que está todo ensanguentado, ele está bêbado. Ele disse que mora na rua de cima, posso levar ele? Naquele momento o meu coração apertou. Eu falei, Deus, perdão. Perdão, Senhor. Porque eu errei mais uma vez com o Senhor. Porque o Senhor me deu um pequenino e eu desprezei. Mas o Ângelo teve um coração atento. Ele pegou este homem, não sei o que aconteceu depois. Só sei que depois ele conheceu a família dele. Eu creio que Deus colocou esse homem na vida dele para mostrar que ele tem um coração de servo realmente. Ele não precisa ser líder para fazer isso. Ele não precisa ser pastor para fazer isso. Ele apenas precisa ser servo. E ele fez. Eu honro você, viu, Ângelo? Deus abençoe a sua vida. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Amém? Como Jesus disse, a colheita é grande. A colheita é enorme. Os campos estão brancos. Os frutos estão maduros. Jesus disse que a colheita é grande, mostrando a expansão e a abundância que há nos milharais e nas vinhas. Ele está mostrando a abundância que há. Ele nos chamou para trabalhar como ceifeiros, para colher os milharais, os milhos, para entrar nas vinhas. Ele nos chamou. E o que nós vamos fazer durante a colheita? O que nós vamos fazer durante a colheita? O que tem para você durante a colheita? Primeiro, quando nós entramos no emprego, nós aprendemos o serviço na prática. Mas para aprender, precisa de alguém para ensinar, não é? Precisa de alguém para ensinar. E para ser ensinado, você tem que ter um coração ensinável. Um coração aberto para aprender, sem orgulho, sem prepotência. Um coração aberto para aprender, para aceitar. E o primeiro ponto do que nós vamos fazer na colheita, o primeiro ponto é ser discípulo. Ser discípulo. Deixar ser cuidado, consolidado. Ser discípulo é seguir alguém, é honrar alguém. Ser discípulo é se arrepender do caminho tortuoso, é confessar os seus erros perante alguém que cuida de você, do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor. Ser discípulo é aceitar a exortação, aceitar o puxão de orelha. Nós erramos constantemente, nós precisamos de alguém para nos alertar. E ser discípulo era o que os apóstolos foram. Eles aprenderam. Jesus, ele quer te ensinar através da vida de alguém. Ai, mas como suportar essa pessoa? Como suportar? É tudo coisa de Deus, meu querido. Provérbios diz que o ferro com ferro se afia. Ferro com ferro se afia. O homem com homem, ele se afia. E o Senhor está te afiando. Só se você querer ficar com o machado cego. Só se você querer andar cego. Mas o Senhor, ele coloca pessoas para te afiar. Um discípulo, ele é como uma ovelha. A ovelha é tratada, arrancada os seus carrapatos. Muitas vezes a ovelha, quando ela apanha, ela não grita, ela não berra, ela não reclama. Já quem não é discípulo, faz parte dos bodes. O bode, ele berra, ele grita, ele esperneia, ele bate, ele vai para cima. A ovelha é diferente.
A ovelha é diferente, o discípulo é diferente. Então o primeiro ponto, para quem está neste meio, é ser discípulo. Não tira isso do seu coração. Nós, todos, sem exceção, de membro, anfitrião, até pastor e presidente, precisa aprender a ser discípulo. Você precisa querer ser discípulo. Não, eu quero ser discípulo seu. Eu quero andar com você. Eu quero aprender. Eu quero aprender a ser maleável, a ter um coração ensinável. Um discípulo ele não retruca, ele aprende. E ele aprende. Se o discipulador, falo discipulador em geral, aquele que ensina a palavra, fizer mal, ele vai dar conta de Deus por causa dessa ovelha, por sua causa. É ele quem vai dar conta. Mas ser discípulo é o primeiro papel seu dentro da igreja. É o seu primeiro papel. Como você tem sido na sua célula? Como você tem sido com o seu líder, com o seu discipulador? Você tem sido discípulo? Como você tem sido com o seu pai, com a sua mãe? Tem sido discípulo? Não, não quero ser igual. Não é questão de ser igual. É questão de ser discípulo, de receber a exortação e aceitar a exortação, porque você está errando. Porque você está errando. Você não aceita que falem na sua vida, muitas vezes não aceita. Não aceita que Deus está falando, que você precisa melhorar, que você precisa se tornar uma pessoa melhor. Você precisa. Deus, Ele nos ensina, e pacientemente nos ensina. Segunda Crônicas, não precisa abrir, 7, do 14 ao 6. Se você quer ser discípulo, se você entender esta passagem, se você entender, se você colocar no seu coração, você vai entender a posição de um discípulo. Segunda Crônicas 7, 14, 16 diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu vou me humilhar diante de um homem? Não é isso. Se humilhar diante de Deus, de que eu preciso ser outra pessoa, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Ser discípulo é se humilhar diante de Deus, e aceitar a correção através de um servo dele. Não queremos colocar autoridade física sobre as pessoas, não. Mas uma organização que Deus assim predestinou para a igreja. Assim o Senhor colocou. Se a autoridade estiver contra a palavra de Deus, ela vai ser arrancada pela raiz. Pode ter certeza disso. Pode ter absoluta certeza de que ela vai ser arrancada. Continuando o versículo agora. Estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Se você tiver um coração voltado para Deus, se humilhar perante Ele, ser um discípulo, Ele vai sarar a sua terra, vai sarar a sua terra, vai ouvir a sua oração, vai ouvir a sua oração. Amém? Segundo ponto, além de ser discípulo, é discipular. Além de ser discípulo, é discipular. E aí muitos já estão pensando, eu não estou nem dentro da igreja, e eles já estão falando de discipular, já está falando de eu cuidar de outra pessoa, mas eu nem fui cuidado ainda. Eu tenho que resolver os meus problemas, as minhas questões, eu tenho que resolver tudo em minha vida para poder fazer alguma coisa. Eu preciso estar limpo, eu preciso estar puro. Me fala uma coisa, se é verdade ou não. Quando que seus problemas vão acabar? Quando? Algum corajoso me fala? Quando os seus problemas irão acabar?
Quando Jesus voltar. Ou quando você expirar, quando você falecer. Dependendo como você morreu, o seu problema piorou. Não é verdade? Mas os seus problemas irão acabar quando tudo isso aqui se desfazer. Quando esse mundo perdido e corrompido acabar, os seus problemas vão acabar. Nós não temos que esperar melhorarmos. Lógico que nós devemos ter uma conduta, um caráter, mas não devemos esperar alguma coisa acontecer, eu ter que comprar o carro, ou ter que ter uma casa, para fazer aquilo que Deus chamou para você fazer, sem exceção. Ele está te chamando nessa noite. Ele está te chamando você, discipulador. Está te chamando, líder de célula, anfitrião, membro da igreja, visitante. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando. E o que é discipular? É cuidar, é consolidar, é orar pela pessoa. Você não precisa ser um líder de célula, você precisa amar a pessoa. E você vai fazer isso por quê e por quem? Vai fazer isso pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus colegas, pelos seus vizinhos, por todo tipo de pessoa, por todos, sem exceção. Mateus 25, do 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Viu, Ângelo? Você não vai lembrar desse dia, mas ele vai lembrar você. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estava nu e não me vestiste, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes dirá, e lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, para os justos para a vida, mas os justos para a vida eterna. Entende essa passagem? Entende o que é cuidar, o que é discipular, o que é amar a pessoa? Ah, mas eu não posso, eu tenho que resolver algumas coisas, eu tenho que construir a minha casa, eu tenho que fazer este curso, eu tenho que trabalhar. Tudo isso é lícito, tudo isso deve se fazer,
Mas até que certo ponto, quando isso atrapalha a sua vida, te digo claramente, abertamente e corajosamente, não vem da parte de Deus. Alguns empregos não vêm da parte de Deus. Alguns cursos não vêm da parte de Deus. Algumas coisas ganhas não vêm da parte de Deus. Porque atrapalha o seu relacionamento com Ele. Atrapalha você de olhar para uma pessoa e ajudar e amar ela. Isso não é para a liderança da igreja, é para toda a igreja. Isso é para toda a humanidade. Isso é para toda a humanidade. O que você tem feito na sua vida? Quantos anos de idade você tem? O que você tem feito na sua vida para o Rei? O que você tem feito? O que você tem feito para Ele? Você consegue se avaliar? Você é ovelha ou você é bode? Você consegue se avaliar? Quero ser ovelha. Eu quero ser ovelha. Cansei de andar sozinho pelas montanhas, cansei. Quero ser ovelha, quero andar junto com as pessoas, quero andar como as ovelhas andam, em bando. Quero andar junto. Quero ser cuidado. Eu quero cuidar. O que Deus está querendo dizer para você não é para pesar no seu coração, mas é para alertar você para uma oferta de emprego real e verdadeira. Para essa oferta de emprego. Ah, minha esposa não está na igreja. Como é que eu vou fazer? Meu marido não está na igreja. Meu pai, minha mãe não está na igreja. Como é que eu vou fazer? Faça. Simplesmente faça. Faça o que Ele pediu para você fazer. Ele pediu para você fazer aquilo que está no coração dEle. Amar, respeitar, cuidar, se dar. Ele pediu isso para você. Ele não pediu para você ser pastor. Ele não pediu para você ser discipulador. Você vai ser sim, em nome de Jesus, essas coisas. Se isso você estiver disponível. Se você for disponível, sim. Mas Ele te chamou, como nós aprendemos hoje, para edificar vidas para Ele. Estruturar as vidas para Ele. Muitos estão aqui. Vocês estão um do lado do outro aí. Muitas pessoas querem edificar a sua vida. Talvez pessoas que estão do seu lado estão esperando o momento de: por favor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Quero aprender a andar. Quero aprender a amar, compartilhar. Eu quero aprender. E muitas pessoas estão pedindo. E muitos não estão ouvindo o clamor. Não estão ouvindo o clamor daqueles que estão perecendo, aqueles que estão morrendo. Muitos não estão ouvindo o clamor da criança abandonada, da viúva. Muitos não estão ouvindo o clamor do desempregado, do enfermo, do que está na UTI neste momento. Muitos não estão ouvindo o clamor. Mas muitos estão assistindo às suas televisões, assistindo jogos de futebol e clamando por um gol. Muitos estão buscando incansavelmente o dinheiro. Muitos estão buscando o crescimento profissional. Mas não é só isso a sua vida. Isso tudo é legal, é bom. Muitas vezes não é pecado. Mas é pecado deixar de orar pelos irmãos. E eu pequei muitas vezes contra vocês. Deixei de orar muitas vezes. E eu pequei, e eu me arrependo. Eu me arrependo. E deixar de orar pelo irmão, escuta, é pecado. Ele te separa do Senhor. Ele te separa de Deus. Precisa-se de loucos. Precisa-se de loucos